Nenhum país vai entrar em guerra para salvar governo, pessoas ladrões. Nenhum país vai entrar em guerra por conta de governo. E o Exército Nacional Brasileiro tem a obrigação de cumprir. O lesa pátria é um motivo de sobra para entrar e fazer a intervenção militar. O Exército Nacional Brasileiro tem obrigação pelo juramento. Então não é uma questão de escolha se General Mourão vai entrar ou se Vilas Boas. Não queremos saber se são comunistas. Não queremos saber se estão aliados a essa hipocrisia que é o governo, a esses adeptos, cachorros, vira-latas, que recebem ordens de pessoas que vão ser prejudicadas sim e condenadas. Então, tenha a obrigação, foda-se se são pessoas aliadas a vocês, terão que executar, e se for preciso, deixar uma grande mancha de sangue nesse país, para que seja imposto disciplina, para que mostre para a população que sim, esse país vai mostrar para o mundo e ser exemplo digno, que não vamos deixar essa corrente fraca, suja, que é um governo, destruir não só o nosso país, mas destruir vários países lá fora. Isso é uma luta do exército brasileiro e do exército do mundo. Todos os exércitos estão à beira de uma guerra por conta de governo. E não temos obrigação, soldados, generais, sargentos, brigadeiros e todos os outros capitões, de entrar numa guerra por conta de governo que afundou o nosso país, que afundou os Estados Unidos, destruindo a vida da população deles, que destruiu a vida da Rússia, que destruiu a vida da China. A imagem bonita que é mostrada nos países não é a realidade que é vivida nos países. E eu cansei, não só eu, como várias outras pessoas, essa máfia. Então, tem que ser imposto, sim, disciplina, liberdade para os filhos e filhas que não têm o direito de escolha. Porque se um pai e uma mãe são irresponsáveis, são adeptos a essa merda, a prostituição que virou esse país, eles não têm honra e não têm caráter. Eles não têm dignidade. E não vamos deixar e não vamos permitir que os filhos deles sejam iguais a eles. Que os filhos dessas pessoas sejam cachorro deles. Que os filhos dessas pessoas sejam prostitutas na mão de fazer o que eles querem. Eles vão pagar sim, é por bem ou é por mal. E não interessa se é 1/3 da população que vai nas ruas pedir intervenção. O governo hoje taca vários tipos de químicas no ar, vários tipos de químicas em água, vários tipos de químicas em alimentos, denegrindo a capacidade de evolução das pessoas. O principal veneno que o governo taca é a regressão cerebral nas pessoas, é a capacidade de pensar e tomar atitudes conscientes. O governo é o lixo, não só do Brasil, mas do mundo. A Igreja Católica é o lixo.
porque eles falam de Deus, mas eles não seguem a Deus. Eles não são servos de Deus, são servos de Lúcifer. A Igreja Católica recebe dinheiro de contrabandista, recebe dinheiro de traficante, de deputado, de governo, e eles colocam tudo no Vaticano. E como que o Vaticano é uma das instituições mais ricas do mundo e não consegue acabar com a fome do mundo, fica acumulando riquezas, falando que são um poder. O Vaticano é o próximo e todas as igrejas católicas a serem derrubadas. Porque se existe exército, existem patriotas, soldados, é para acabar com esse tipo de sem vergonha, de mau caráter. O maior exército é de Deus, e o inferno não é o exército, e sim o governo, e sim a Igreja Católica, e sim os pastores, a maçonaria, que são órgãos que não têm poder numa guerra, que são órgãos que não têm capacidade de fazer uma guerra ou de lutar numa guerra. São pessoas fracas, que nem diz a Bíblia, fraco é o Satanás, é o diabo. Deus é forte, e Deus disciplina com educação, com sabedoria, seus soldados, ensina a carregar o seu fardo, ensinam a ser homens e mulheres dignas. E o Exército Nacional Brasileiro tem obrigação de cumprir com o seu dever, e eles vão cumprir, queira ou não, porque se for preciso, nós iremos quebrar todo o Brasil, para que ocorra uma intervenção militar e castigue esses vagabundos, esses safados. Não vamos sossegar. Nós estamos indo para a rua de um modo coerente, de um modo passivo, sem agressão. Mas se precisar a chegar num ponto de uma guerra civil, vai chegar. Porque o governo, ele prende traficante, ele usa os traficantes, e depois eles não prendem os governantes. Eles mandam matar traficante e mandam matar a polícia, mas eles não morrem e não vão presos. Então o grande problema da nossa nação está ligado ao governo. O governo é o mandante dos crimes. O governo deixa pessoas morrendo dentro dos hospitais por roubarem dinheiro. Está comprovado que essas pessoas que estão por trás do Lula, que não é uma ou duas, mas é uma família, e são principalmente mulheres, porque as mulheres, tanto dos governantes, presidentes e coisa e tais, são as responsáveis por trazer informação e cuidado que eles estão fazendo. Por que as mulheres deles levam uma vida boa enquanto eles se fodem cometendo crime? Porque são as mulheres, as cachorras usadas por trás de toda essa máfia. Então acabou. Queremos justiça, e se não houver justiça, faremos com as próprias mãos. E o exército de Deus vai entrar sim, e vai intervir. E não só no nosso país, mas como no mundo. Abrem o olho, porque uma geração de jovens unidas é a pior condenação para os pais do nosso país, que são sujos,
de mau caráter. Intervenção cívico-militar, artigo 1. E o limpa será feito, por bem ou por mal.